temática que já caiu no Enem, mas há algum tempo. A última vez em que o Enem abordou infância, abordou criança, já faz algum tempo, já faz alguns anos, já que lá em 2014 o Enem falou sobre a publicidade infantil. Percebam, portanto, que faz tempo, faz alguns anos que o Enem não aborda a questão da criança, não aborda a temática da infância. Então é importante retomar essa ideia da infância, mas obviamente nós precisamos pensar no recorte, certo, do nosso tema. O assunto criança caiu em 2014. O assunto volta na aula de hoje, mas nós precisamos pensar no tema. Lembra que a diferença entre o tema e o assunto é uma diferença bem grande, né? Assunto vai ser justamente o termo genérico e o tema é o termo específico. O tema vai ser justamente a frase tema sobre a qual vocês devem se debruçar. Bom, o nosso tema de hoje, portanto, fala sobre o assunto criança, por quê? Vejam só o título, os perigos da adultização de crianças no mundo contemporâneo. Então, falamos sobre criança e falamos sobre adulto. Que é isso, prof? Que doideira é essa? Que maluquice é essa? Adultização de crianças? Eu não entendi, eu nunca vi esse termo. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, porque preparei, selecionei uma coletânea de textos que ajuda, que contribui, que favorece o entendimento dessa expressão adultização. O que seria esse termo adultização? O que significa a expressão adultização? É basicamente atribuir às crianças um comportamento precoce de adulto. É basicamente tornar uma criança, seja pelo comportamento, seja pelas vestimentas, certo? Seja pela postura, tornar essa criança um adulto precoce. E aí, nesse comportamento precoce, nessa adultização, etapas são puladas. Etapas não fazem parte da vida de uma criança. E, obviamente, esse processo causa prejuízos. Então, nós precisamos pensar, em primeiro lugar, na infância que deve ser vivida pelas crianças. É importante pensar que a infância é um estágio da vida importante, é um estágio, é um momento em que a criança, né, tem as suas fases de maturidade para alcançar e não podem ser puladas essas fases, não podem ser pulados esses estágios. O tema de hoje, portanto, lida com o assunto criança, mas o tema em si foca no comportamento precoce de algumas crianças. Bom, vamos ao texto 1, meu diretor. Antes disso, vou só dar uma olhada aqui, né? Olha só, Giovana, bom dia, Barbie. Kailane sempre presente. Nadine, Júlia A. Gostei que ela é sucinta, Júlia A. Sobrenome eu não sei todo, eu sei que ela é Júlia A. Não é B, não é C, não é D, é A. É primeira, não é isso, meu diretor? Júlia A. Exato. Sabrina Rocha. Juliana Alexandre também sempre conosco, Natália Alves e Yasmin, bom dia professora linda, obrigada pelo afeto, Pamela, Cassiane, Ricardo, Darlisson, Ana Cláudia, certo? A galera tá chegando aos poucos, 8 horas e 8 minutos, vocês devem estar aí naquele café da manhã, né? Aquele café da manhã maravilhoso, daqui a pouco também trouxe aqui hoje meu café da manhã, diretor, ó. Ela treina, trouxe meu café da manhã de milhões, meu diretor, tomar meu cafezinho que meu diretor maravilhoso deixou pra mim, e aí eu vou tomar um cafezinho com o meu café da manhã, né? O meu ovinho que eu trouxe, e é sobre isso, né? E vamos à luta, porque a nossa vida, ela é de luta, né? Vamos à vida, porque a nossa vida é de luta. Bom, vamos que vamos. Bom, nosso primeiro texto, olha só, adultização de crianças é um tema sério que merece a atenção dos pais. Marca de calçados foi condenada no mês passado por publicidade que estimula a erotização precoce de meninas. Então, erotização de meninas. Vamos observar a imagem, a foto? Um pezinho pequenininho, que muito parece de uma criança, e um sapato grande de salto rosa, que é um sapato feminino, né? Um sapato atribuído aí a uma adulta, uma mulher adulta, certo? Então, existe alguma coisa. Ah, professora, mas poxa, não é natural? Eu, quando criança, muitas pessoas quando crianças usavam as roupas do pai, a roupa da mãe. Bom, a gente não tá falando sobre um uso em casa, sobre um uso que de repente é uma brincadeira, é uma questão ali interna da família. A gente está falando sobre a apropriação de marcas, ou seja, nós temos marcas que têm responsabilidade social, que são grandes influenciadoras, que impactam no consumo e no pensamento das pessoas, né? Essas marcas se apropriaram de uma imagem infantil para construir determinados pensamentos. Então isso é importante. Desce para mim, diretor, por favor. Bom, o uso de maquiagem em sapatos de salto alto por crianças é um tema que gera polêmica na sociedade. Alguns pais restringem o uso de batons e roupas de adultos, por exemplo. Outros já não veem problemas. Embora esse comportamento pareça ser inofensivo, os problemas de deixar a infância de lado e se voltar ao mundo adulto pode trazer uma série de consequências. A adultização de crianças, termo utilizado por especialistas na área da psicologia infantil, cria um alerta aos pais e faz a sociedade repensar a infância. A adultização é quando a criança tem comportamento de adulto e não o de acordo com o esperado na sua faixa etária, deixando de fazer coisas de criança, falando igual adulto, algumas vezes se vestindo como pessoas maiores de idade e outras tendo que tomar decisões de adulto, afirmou a Adriana, que é uma psicóloga da área infantil. Desce um pouquinho para mim, diretor, por favor.
Todo esse mundo do adulto deve ser projetado na brincadeira. Está aí a importância dos pais para delimitarem que isso existe. Mas quando saírem de casa, eles são só crianças. Pode usar batom escuro e salto alto na brincadeira? Pode. Mas para sair de casa, são crianças e devem se comportar como tal, enfatizou a psicóloga. Notem aí que esse texto, né, esses textos foram retirados, né, da folha editorial que fala sobre adultização de crianças, né? Atenção aí muito, muito focada em um tema que lida basicamente com criança, com infância, mas a partir de um recorte bastante interessante. Desce para mim, diretor, um pouquinho, por favor. Texto 2. A adultização de crianças é tema sério e merece atenção. A psicóloga Adriana Gross explicou que na década passada as crianças ocupavam um lugar diferenciado nas famílias, não participavam das conversas dos adultos e nunca podiam opinar. Quase sempre estavam com outras crianças, tinham pouco convívio com os adultos e quando tinham, sabiam seu lugar de criança. Não era dado um espaço para elas argumentarem, nem ao menos mostrar seus desejos e vontades, reprimindo sua criatividade. Porém, hoje, estamos ao extremo, no qual nossas crianças podem muito e são confundidas com adultos mirins. Antes não podiam nada e hoje podem quase tudo, pulando fases iniciais para o seu desenvolvimento psíquico, disse a especialista. Então o texto 2 fala sobre aí, essa mudança, né, ao longo dos tempos com relação ao comportamento das crianças. Há algumas gerações, as crianças não participavam de determinadas conversas, as crianças eram podadas, as crianças não tinham vontades, não tinham permissão para, enfim, ter algum tipo de argumento com relação aos seus pais. Hoje, obviamente, sociedade avança, os discursos e os debates são outros, mas pela visão da psicóloga, que é uma psicóloga voltada à área infantil, as crianças têm tanto espaço que, infelizmente, esse espaço dá margem, né, para a adultização, esse espaço dá margem para o fato de as crianças pularem algumas etapas, e essas etapas podem comprometer o desenvolvimento psíquico, como a especialista Adriana Gross aponta, certo? Bom, desce mais um pouquinho, diretor? Luana, sabe um exemplo disso que todo mundo se chocou agora? A Melody fez 15 anos. Verdade. Melody fez 15 anos. Acabou de fazer 15 anos e ninguém dá 15 anos. Exatamente, porque há muito tempo... Mulher desde criança. Desde criança. Desde muito criança, né? Desde 10, 11 anos. Porque a imagem da Melody, ela já faz parte, de alguma maneira, né? Desse conjunto de subcelebridades da internet há um bom tempo. Então, realmente. E quem gerencia isso, no final das contas? Os pais, né? E aí a gente tem que pensar bastante qual é a construção de infância que nós queremos. Até porque crianças que pulam etapas provavelmente serão adultos com muitos problemas, com muitas questões psicológicas, psíquicas. Então, qual é a construção de sociedade que nós queremos? Bom, texto 3. Pelo fim da adultização de crianças, marca de sapato é condenada a pagamento de multa por induzir crianças a um comportamento sexualizado em propagandas. Isso é importante. Desce mais um pouquinho? Texto 4. Chega de brincar, filha. Seu empresário chegou, é hora de se arrumar. E vamos logo que a agenda tá cheia. Fotos, concurso, TV, salão de beleza, mas eu nunca brinco. E aí nós temos uma charge, né, que cria uma sátira. E percebam o seguinte, justamente essas crianças que já têm, por exemplo, uma carreira precoce, como conduzir isso. É importante observar essas informações. Bom, vamos dar uma olhada aqui nas nossas dúvidas? Olha só, a Júlia A diz o seguinte, esse tema lembra o filme Matilda. Né? Matilda, que é a menina que tem aquela força do pensamento? Sim, pode ser. Ela tem um comportamento já adulto, até porque ela sofre um abandono, uma negligência dos pais, é verdade. Uma rejeição. Júlia, ótima contribuição, ótima contribuição. Seria um bom repertório sociocultural. Além da questão da inteligência acima da média que a Matilda tem, ela sofre uma rejeição dos pais. Por isso que ela precisa, né, ter um comportamento adultizado, digamos assim, para poder dar conta, já que os seus pais negligenciam a vivência, a infância, enfim, a negligenciam. Então seria um bom repertório sociocultural. Bom, desce mais um pouquinho, diretor. Repertório sociocultural. Júlia A falou do filme Matilda e eu, como sempre, né, desenvolvo o repertório sociocultural para que vocês tenham base, para que vocês tenham material e saibam livros, filmes, para vocês comentarem ao longo da redação, usarem como repertório sociocultural. Esse filme é bem fofo, né, é um filme interessante e é um filme que foi lançado em 2006 e de alguma forma já suscitava esse debate. Que filme é esse? Pequena Miss Sunshine, né? Filme que direto passa na sessão da tarde, nesses telecines da vida. E aí, sobre o que esse filme fala? Lançado em 2006, o filme Pequena Miss Sunshine conta a história da família de Olive. Nesse enredo, os familiares da menor de idade decidem levá-la até um concurso de beleza direcionado às crianças. Os dramas do núcleo familiar são apresentados... Desce um pouquinho, diretor, por favor. Os dramas do núcleo familiar são apresentados, contudo, não se pode negar a atribuição de comportamento adulto às meninas, participantes do evento, em virtude dos acessórios e vestimentas usadas para a caracterização. Desse modo, tal narrativa debruça-se sobre as posturas precoces aplicadas ao público infantil. Esse filme conta basicamente a história da menina, né, da Olive, que sobe um pouquinho, diretor. A menina que está aqui no meio, mas percebam que todas as meninas aqui, têm um comportamento precoce, né? Parecem adultas mirins, parecem participantes de um concurso de beleza adulto,
né? Vejam os cabelos, as roupas, a postura. Então, é um concurso de beleza. Concurso de beleza em que crianças desfilam de biquíni, em que crianças fazem cabelos com penteados iguais a penteados de adultas, né? Então, gente, maquiadíssimas, né, diretor? Super maquiadas. Exato. Notem que a Olive, ela tem uma questão ao longo do filme, porque ela é uma criança que, para esse padrão, que é um padrão errado, né? Que é justamente o inadequado, ela é uma criança que está fora dessa estrutura, certo? Mas só o fato dela ter ido ao concurso, a família toda se engajou, algumas questões familiares foram apresentadas e tudo, mas é um filme que lida diretamente com a adultização das crianças, ok? Desce mais um pouquinho? Bom, próximo repertório sociocultural. O que fez do reality Crescidinhos um fenômeno global? Desce mais um pouquinho, diretor. Bom, imagem retirada do Instagram do jornal Nexo. Parece uma ideia incomum, e é mesmo. No primeiro episódio de Crescidinhos, disponível na Netflix, então tem na Netflix, dá pra dar lá uma olhada, saber, conhecer. Um menininho de 2 anos e 9 meses recebe da mãe a tarefa de ir ao mercado para comprar flores, curry, doce e bolinhos de peixe. Ele fez o caminho com uma bandeirinha nas mãos para pedir passagem aos carros. O menino tem 2 anos e 9 meses. Quando precisar atravessar a rua. E executa a caminhada de um pouco mais de 1 quilômetro em cerca de 23 minutos. Gente, uma criança de menos de 3 anos que vai ao mercado, né? E é uma lógica aí oriental. Por quê? É um reality show oriental, Crescidinhos. Vale a pena. Para quem tiver aí a plataforma de streaming da Netflix, vale a pena dar uma conferida para entender que a situação realmente é bastante questionável, bastante complicada. Bom, para fechar nosso repertório sociocultural, que fala sobre uma infância idealizada, sobre uma infância bem vivida, que é justamente uma oposição do nosso tema, mas que também serve como repertório sociocultural, porque a partir dessa oposição nós criamos, né, um texto dissertativo argumentativo, e a partir também da oposição de ideias. Esse é um repertório, é um poema, certo? Que é super importante, que pertence à segunda geração do romantismo. Lembra aí que a segunda geração do romantismo tem como tema também o escapismo. O poeta se sente num tempo presente tão ruim que ele precisa voltar ao passado. Ele precisa voltar à infância para ele conseguir, né, dimensionar os tempos em que ele foi feliz. Bom, vamos dar uma olhada nesse poema? Meus 8 anos. Olha que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Percebam aí a idealização, que é uma característica essencialmente romântica, certo? A idealização da infância, momento em que o poeta se sentia feliz, ok? Autor desse texto chama-se Casimiro de Abreu. Vamos dar uma olhada nesse pequeno parágrafo? Associado à escola romântica, o poema de Casimiro de Abreu apresenta-se por meio de um eu lírico que deseja retornar à infância. Nesse sentido, o lirismo e o escapismo, são tendências vistas nessa fase literária brasileira, certo? É sobre isso. Bom, tema apresentado, repertório sociocultural também. Vamos fazer o que nesse primeiro tempo, meu diretor? Vamos criar parágrafo. E no próximo, que será às 11 horas, porque nós temos o nosso primeiro tempo agora às 8 da manhã, depois eles ficam com a nossa brabíssima de química, né? E depois eu volto às 11 para falar sobre correção de redação. É sobre isso, né? Diretor, dá aquela atualizada bonita para conseguir ver as dúvidas aqui, por favor. Olha só, Juliana Alexandre fala, eu vi essa série Crescidinhos. Então, Juliana, seu repertório sociocultural está perfeito para o tema. Perfeito. Ricardo diz o seguinte, daria para falar sobre as crianças que se tornam celebridades da TV e as consequências referentes a isso, como a perda da infância, o uso de entorpecente, por exemplo? Com certeza, Ricardo. Inclusive, o diretor deu um bom repertório sociocultural, né? A cantora Melody, né? Aquela que parece, né? Que era engraçado. Falar que não é engraçado é brincadeira. Aquela história lá do falsete. Aquilo ali, pelo amor de Deus, aquilo ali é engraçado. Mas ela era criança, exatamente assim. Hoje o fato de... Uma menina de 15 anos, super sexualizada, que não parece ter 15 anos. Qual é a grande questão? Aí não é o fato, sejamos sinceros, né? Por exemplo, a história do falsete em si, né? Que fez com que a Melody fosse reconhecida. Se ela fosse uma criança imitando, fazendo falsete, uma criança com atributos de criança fazendo falsete, não seria um grande problema. A questão é que, por meio daquela história do falsete, que era engraçada, que tinha ali um recorte engraçado, a Melody já apresentava um comportamento adultizado, já um comportamento bastante precoce, já que ela já tá na internet há uns 4, 5 anos, com certeza. Então ela tinha 10, 11 anos. Show de madrugada. Show de madrugada. Como que uma criança, né? Não dorme as horas necessárias? Será que está na escola da maneira devida? Enfim, são etapas puladas. Etapas puladas. E a gente também tem aquela consequência de Sandy Júnior. Sandy Júnior, é verdade. Inclusive, no documentário do Sandy Júnior, apresentou isso, é verdade. Poderia ser mais um repertório sociocultural. Porque Sandy Júnior... Só que aí tem uma diferença. A família de Sandy Júnior deu uma estrutura, porque eles também já tinham dinheiro naquela época, para que eles pudessem ser crianças, né? Não é o caso, geralmente, da família em que a criança representa a ascensão social e tá todo mundo segurando aquela criança para poder ascender. A família de Sandy Júnior já tinha dinheiro. Então, eles foram entrando na música e tal, e tudo, mas eles já tinham dinheiro. No caso da Melody, me parece, né, a família que tenta a todo custo a ascensão social por meio de uma criança. E aí as etapas são puladas, porque aquela criança faz show, aquela criança tá o tempo inteiro na mídia, as roupas, o comportamento, as falas. Então, isso é bastante preocupante. Bom, tudo certo, meu diretor? Cafezinho, ó. Perfeito, meu diretor. Obrigada. Vamos ao quadro? Vamos que vamos?
Joga lá no topo do nosso material. Vamos reproduzir aqui, ó, os perigos da adultização de crianças os perigos da adultização de crianças no mundo contemporâneo. Certo? Joga aqui, meu diretor. Os perigos da adultização de crianças no mundo contemporâneo. Bom, adultização, nós já sabemos que é o comportamento precoce atribuído às crianças certo? No mundo contemporâneo, nós estamos falando do nosso recorte. Qual é o recorte? Século XXI. Certo? Problematizações. E aí, precisamos falar de algumas problematizações. Primeiro, vamos pensar quais são as causas para esse comportamento precoce, né? Qual é a causa? O uso de crianças como influencers, ou seja, a mídia tem incitado, por exemplo, um comportamento, né? A mídia, que é, obviamente, a grande influenciadora de tudo, de consumo, de postura, de ideologia também, a mídia também é uma responsável pela criação, pela construção de pensamento, né? Formadora de opinião, ela incita o quê? O fato de crianças serem influencers, o fato de imagens infantis serem usadas, serem apropriadas para repercutir determinadas informações. Então, nós precisamos pensar aqui em algumas problematizações a respeito desse tema, né? O que gera esse comportamento precoce? Primeiro, precisamos pensar na mídia, precisamos pensar na mudança de comportamento até da própria família, que acolhe a criança. Então, nós precisamos entender, tal como a especialista lá do nossos textos de apoio, a Adriana Dossi, né, que é uma psicóloga focada na área infantil. Ela compreende que existe uma mudança importante, né, de pensamento e de criação das crianças dentro da família, mas essas criações têm dado margem a um comportamento muito adultizado, uma postura precoce para crianças. Então, podemos pensar, primeiro, na mudança de criação entre as famílias. Vou colocar assim. Mudança de pensamento sobre a criação, vamos botar assim. A criação, isso dentro das famílias. A apropriação de imagens infantis pela mídia. Então aqui, ó, é uma questão familiar e aqui é uma questão midiática. Certo? Quais são as consequências disso? Vamos pensar nas consequências? Ruptura nos estágios de desenvolvimento psíquico mas o que? Traumas, né? Possibilidade de traumas e transtornos. Hipersexualização, né? Ou sexualização, como é o caso da Melody. Certo? Vamos que vamos? E agora, prof, vamos escrever, né? Vamos de introdução e desenvolvimento? Vamos escrever o que hoje, diretor? Vamos escrever hoje o nosso tema lá de cima é o quê? Estrutura dissertativa
e correção dirigida. Correção dirigida no próximo tempo. Estrutura dissertativa, tá? Vem comigo, vamos fazer uma intro e um desenvolvimento, tá? Vamos lá. Qual vai ser o nosso repertório sociocultural? A gente pode falar de Pequena Miss Sunshine, a gente pode falar de Casemiro de Abreu com meus 8 anos, a gente pode falar também da série Crescidinhos, né? Série Crescidinhos, uma série oriental, né, que demonstra comportamentos adultizados, ok? Bom, vou colocar o filme Pequena Miss Sunshine. Não vou, olha só, para depois não falarem que eu só puxo sardinha pro meu lado, que eu sempre boto literatura. Vou colocar o filme Pequena Miss Sunshine, ok? Vamos lá. O filme... Olha as aspas. Pequena Miss Sunshine. Miss Sunshine. Diretor, sabe que eu gosto dessa palavra em inglês? Sunshine. Não é bonito? Sonoro. Adoro. É brilhar, né? Acho que é brilhar, brilhante. Pequena Miss Sunshine. Lançado... Coube? Peraí, tá no laço. Vou só apertar aqui um pouquinho. Foi? Foi. Lançado em 2006, vírgula. Conta a história de Olive, vírgula. Personagem levada pela própria família para participar de um concurso de beleza infantil. Ponto. Ainda que não seja, tá, vamos botar assim, beleza infantil, vírgula, revelando em que se revela vamos botar um ponto aqui, senão vai ficar muito grande. Ponto. Apesar dos dramas familiares serem o núcleo da obra cinematográfica, vírgula, não se pode esquecer o debate sobre o comportamento precoce atribuído às meninas que vírgula, ao lado da protagonista, vírgula, vestiam roupas inadequadas para a idade. Ponto. Nesse sentido, vírgula, em meio às pautas atuais, vírgula, torna-se relevante
sobre a infância torna-se relevante discutir os perigos vírgula, como reflexos do ato de imputar, vou botar assim, a criança, eu botei criança infantil aos menores de idade no mundo contemporâneo. Vamos lá. O filme Pequena Miss Sunshine, lançado em 2006, conta a história de Olive, personagem levada pela própria família para participar de um concurso de beleza infantil. Apesar dos dramas familiares serem o núcleo da obra cinematográfica, apesar de os dramas serem, olha só, de os dramas, porque aqui, ó, apesar de os... Isso que a gente tem que ler e reler. Apesar de os dramas familiares serem o núcleo da obra cinematográfica, não se pode esquecer o debate sobre o comportamento precoce atribuído às meninas que, ao lado da protagonista, vestiam roupas inadequadas para a idade. Nesse sentido, em meio às pautas atuais sobre a infância, torna-se relevante discutir a possibilidade de transtornos e a sexualização como reflexos do ato de imputar condutas de adultos aos menores de idade no mundo contemporâneo, certo? Aqui, fiz uma contextualização com o filme, certo? Criei uma ponte, né? Porque introduzi o tema em si, tema esse que fala sobre o comportamento precoce atribuído às meninas, por quê? Por conta das suas roupas inadequadas e coloquei a minha tese. Nesse sentido, em meio às pautas atuais sobre a infância, torna-se relevante discutir a possibilidade de transtornos de assexualização. Coloquei 2 consequências e posso falar sobre essas consequências, como poderia também falar sobre essas causas, tá? Como reflexos do ato de imputar condutas de adultos aos menores de idade no mundo contemporâneo, certo? Criei aí uma introdução, correto? Bom, diretor, joga aqui rapidinho só nas minhas dúvidas, para eu responder algumas dúvidas, e no próximo tempo a gente faz mais um parágrafo e corrige a redação que eu preparei aí, que eu encontrei... Encontrei não, que eu preparei. Vamos lá. Olha só. Jamile pergunta sobre a proposta. Bom, gente, finalizar, pode jogar aqui, diretor. Bom, proposta. Uma proposta completa que dê conta do problema apresentado no D1 e uma proposta com resquício, né? Uma proposta pequenininha, murchinha, magrinha, que dê conta de alguns pontos do D2, certo? É sobre isso. Kailane, prof, tô melhorando muito na introdução. Na última redação não foi sinalizado nenhum erro. Olha, que maravilha. Muito obrigada pela dedicação. Isso aí faz total diferença, né? Ricardo, imputar. Imputar é você atribuir, né? E atribuir de uma maneira pesada, certo? É sobre isso. Meu diretor, vamos fechar? Às 11 horas nós voltamos com o mesmo tema. Vamos construir mais um parágrafo, certo? Beijinho, meus amores. Como vocês sabem,